Bom, então vamos lá. A gente, na aula passada, aprendeu como definir um nicho e agora a gente vai aprender como descrever, definir o seu avatar. Antes de mais nada, o que é avatar? A gente já viu na primeira aula aqui desse módulo. Avatar é digamos assim, a personificação do seu cliente ideal. É basicamente você vai descrever para quem é que eu estou falando, quem é que eu quero, qual é o tipo de pessoa que eu quero na minha audiência, que eu quero atrair para a minha audiência, que eu acho que vai se beneficiar daquele produto que eu vou vender para elas. Esse aí é o seu avatar, tá? Quais são, quando você está definindo um avatar, o que é importante você definir no seu avatar? 3 coisas basicamente. Primeiro, os dados demográficos, e aí a gente vai depois passar por cada uma dessas 3 coisas. Então, quais são os dados? É homem, é mulher, enfim. É importante você definir isso daí. A segunda coisa que é importante você definir, quais são as dores que esse avatar tem. Cara, o que pega pra ele ou pra ela, né? Caso você seja uma mulher, ou enfim, muitas vezes o sexo não faz diferença. E depois, quais são as aspirações deste avatar? Cara, o que ele quer da vida dele ou da vida dela? Né? Então, isso daqui, quando a gente está falando em avatar, essas 3 coisas são as coisas mais importantes que você precisa definir. E assim, isso aqui parece Cara, tem muito aluno nosso que às vezes considera esse exercício, é um exercício chato, eu não preciso definir meu avatar, mas cara, você definir o seu avatar de maneira eficiente, digamos assim, é primordial para para muita coisa dali para frente. Para você definir que tipo de conteúdo você vai fazer. Por exemplo, uma das maneiras, tem muito aluno nosso, né, que fala assim, sei lá, na hora de criar conteúdo para poder fazer audiência, a pessoa fala assim, eu não sei que tipo de conteúdo eu faço, eu não tô com ideia para conteúdo. Aí geralmente a gente pergunta, tá, me mostra aí, abre a definição do seu avatar. Normalmente a pessoa que não tem ideia, ela não fez a definição. Por quê? Quando você sabe o seu avatar, você sabe as dores que ele tem. Você pode, por exemplo, fazer conteúdos para atacar especificamente as dores daquele avatar, ou uma determinada aspiração daquele avatar. Então, o avatar, na hora que você está escrevendo, você vai ver, a palavra avatar é uma palavra que vai ser falada muito ao longo desse treinamento, porque ela é uma base muito grande para várias coisas daqui para frente. Várias coisas, para você definir sua Roma, depois para você fazer conteúdo, na hora de escrever seu lançamento, seja ele qual tipo de lançamento você quer escolher, depende de para quem você está falando. Então isso aqui é muito importante, mas assim, muito, muito importante você ter claro quais são os dados demográficos, as dores e as aspirações do seu avatar. Então vamos lá. Primeiro, dados demográficos. Então o que você vai definir? Qual é a idade do seu avatar? Por exemplo, hoje em dia, a idade do avatar da fórmula de lançamento, a maior parte dele, ela vai de 25 anos até 45 anos. Eu sei que esse tipo de pessoa é a pessoa que mais entra para a fórmula de lançamento, tá? Então, é importante você saber disso. Por quê? Às vezes, vamos supor, tem gente que tem avatares de pessoas que são mais jovens, tem gente que tem avatares de pessoas que são mais velhas. E a linguagem, por exemplo, que você usa para falar com uma pessoa jovem é bem diferente da linguagem que você usa para falar com uma pessoa mais velha. Assim, muito diferente. O tipo de conteúdo que uma pessoa mais jovem consome é diferente do tipo de conteúdo que uma pessoa mais velha consome. Então, você ter a noção da idade do seu avatar é muito importante, tá? E aí, com relação à idade, tem uma coisa que é importante você saber. Uma vez que você define, geralmente, por exemplo, a gente aqui, o meu avatar, ele é de 25 a 45 anos. Quer dizer que se eu puxar minha base de clientes aqui, eu não vou achar nenhum aluno abaixo de 25 anos? Não, não é isso. Inclusive, tem muitos alunos que são abaixo de 25 anos. Tem muitos alunos da Fórmula que têm mais de 45 anos. Quando você define a idade, não quer dizer que você está excluindo completamente quem não tem aquela idade. Não quer dizer isso, tá?
Mas quer dizer que quando você for pensar a sua comunicação, quando você for pensar o seu conteúdo, por exemplo, sua estratégia de conteúdo, você vai levar esta idade aqui em consideração. Pode ter gente que faça conteúdo para uma pessoa mais jovem, mas que, porventura, pessoas mais velhas se interessem por aquele conteúdo. Não tem nada de errado. Mas você não está ali tentando agradar todo mundo. Você está ali tentando agradar a audiência que você quer atrair para você. Que é a audiência que vai comprar de você, a audiência que vai permitir que você faça pelo menos ali o seu 6 em 7. E depois de 6 em 7, ainda mais para frente, quiçá até a faixa preta. Tá bom? Então é importante você ter isso em mente. Outra coisa que é importante você definir: o sexo do seu avatar. Cara, você fala com quem? Você fala com mulher ou com homem? E aí aqui, outro asterisco. Às vezes, isso daqui é indiferente, tá? Por exemplo, na fórmula de lançamento, isso é indiferente. Não tem, hoje em dia, cada vez mais, a gente está mais equilibrado com relação à mulher e a homem. Mas tem pessoas que falam especificamente para mulheres. Tem muita gente que fala especificamente para mulheres. Tem gente que, por exemplo, que fala muito de emagrecimento para mulheres que passaram da menopausa, porque aparentemente quando a mulher tem a menopausa, ela tem uma mudança hormonal no corpo dela. Eu não sou médico, não entendo nada disso, mas que dificulta a vida dela. Então, tem pessoas que, cara, fizeram 6 em 7 falando especificamente para esse tipo de mulher. E quando você está falando em menopausa, cara, não tem como. Só mulher tem menopausa. Homem não tem menopausa. Então, tem pessoas que falam especificamente para mulheres. Tem pessoas que falam especificamente para homens. Então, quando você estiver fazendo definindo o seu avatar, é importante você sentar e falar, cara, eu vou falar especificamente para algum dos sexos? Ou você pode também tomar a decisão de falar, ó, no meu caso, o sexo ele é indiferente. Tá? Tem tanto produto para mães, tem tanto produto para pais especificamente, mas é importante você saber o que você está fazendo, tá? Isso aqui é o mais importante, ó. Eu estou falando com mulheres sabendo o que eu estou fazendo, que eu sei, que eu decidi, que eu vi que estrategicamente é melhor falar com mulher do que falar com homem para esse nicho especificamente que eu quero atuar, tá bom? Terceira coisa, você vai definir o salário do seu avatar. Salário é tipo classe social, né? Classe A, B, C. Dependendo do que você queira vender, às vezes isso aqui é importante. Você está vendendo uma coisa de ultra, mega, high ticket e de repente é importante você saber que você está você está vendendo aquilo ali para classe A. Tem coisas também, tem estratégias que vendem coisas que são especificamente ali para uma classe a classe C. Então, você saber mais ou menos ali o salário que o seu avatar ganha, isso é importante, tá? Você saber se isso aí tem diferença, tá bom? Isso daqui são as coisas mais importantes dos dados demográficos, tá? Do seu avatar. Geralmente isso daqui é o 80-20 quando você está definindo. Agora, existem outros dados que podem influenciar também. Então, por exemplo, um outro dado, isso aqui é bem comum, mas não quer dizer que necessariamente sirva para todo mundo, é você definir a profissão do seu avatar. Então, tem gente que escolhe uma profissão específica para poder atuar. Tem muito aluno faixa preta na profissão de dentista, que fala só com dentista. Então, você falar com dentista, você sabe, cara, você vai ter um monte de termos técnicos que você vai falar que só dentista vai entender e que tá tudo bem, que você sabe que você só tá falando com dentista, tá bom? Por exemplo, uma outra coisa que você pode definir no seu avatar é até mesmo a religião. Então tem aluno nosso que inclusive é faixa preta que ensina finanças para cristãos. Cara, então ele realmente decidiu nichar ali, falar com pessoas que são da religião cristã. E assim, não tem nada de errado, inclusive está dando muito certo, está na faixa preta para essa pessoa. Chegou na faixa preta desse jeito. Então, isso daqui pode ser uma coisa que seja importante na hora de definir o seu avatar ou não. E até mesmo você pode querer definir orientação política.
Então, às vezes, você faz uma informação, você vende um produto para uma determinada orientação política. Uma orientação mais conservadora, orientação mais revolucionária. Enfim, isso, e de novo, tá? Isso daqui, você na hora de definir, você precisa decidir se isso daqui é importante estar definido. Por exemplo, vou dar um exemplo nosso, tá? Aqui dentro da forma de lançamento, cara, independe a orientação política que a pessoa tenha, que independe a religião que a pessoa tenha, independe a profissão que a pessoa tenha. Desde que ela queira aprender a fazer um 6 e 7, independe esse tipo de coisa. A gente tem, na nossa base de alunos, pessoas de tudo quanto é profissão, religião e orientação política, né? Agora, existem, como eu falei, cara, a gente tem aluno que ensina, por exemplo, finança para cristão. Então, naquele caso especificamente, ele especificar isso no avatar fez com que ele crescesse, porque ele não é mais um cara falando de finanças ali, ele ensina finanças especificamente para pessoas cristãs. E às vezes, quando a pessoa é cristã, ela fala, poxa, o fato do cara estar falando diretamente ali comigo conecta muito mais do que, sei lá, uma outra grande pessoa de finanças, tá bom? Mas quando você estiver definindo o seu avatar, é importante você sentar e definir essas coisas. É importante, de novo, você saber com quem você está falando, você saber quem é que você quer atrair para perto de você. Quem é que você quer atrair para dentro da sua audiência? A gente está falando aqui nesse módulo de construir audiência, antes de sair fazendo conteúdo, você precisa saber para quem que vai aquele conteúdo. E é assim que você faz. Beleza, Hugo, isso daqui é o que eu tenho que fazer. Mas... Ah, não, ainda vai, mais pra frente, tá? O primeiro foi dados demográficos. As outras coisas que você precisa definir para o seu avatar são as dores do seu avatar. Cara, o que faz com que ele não durma de noite? E aqui, dores, tem uma outra informação específica aqui que é bem importante. Você definir, para começar, pelo menos 10 dores do seu avatar. Pelo menos 10 dores. Hugo, meu avatar não tem 10 dores. Todo avatar tem pelo menos 10 dores. Não importa quem ele seja. Cara, todo mundo tem pelo menos 10 dores. Se você não achou pelo menos 10, você não dedicou tempo suficiente nessa tarefa. E você saber disso daqui é difícil ter uma coisa que vai te trazer mais retorno, vai te deixar mais perto do 6 em 7 do que você saber quais são as dores do seu avatar. E não é saber nenhuma, nem duas, nem três. É pelo menos 10, gente. Pelo menos. Se for mais de 10, melhor. Quanto mais dor você souber do seu avatar, melhor. Mas para começar, eu quero que você defina pelo menos 10 dores, tá? E aí só para ajudar você, essas dores, elas podem ser pessoais, então dores relacionadas à pessoa ali. Elas podem ser dores profissionais. Elas podem ser dores, muitas vezes, né, dependendo do nicho, dores físicas. Isso daqui é só para dar um direcionamento para você definir melhor as suas dores, tá? Não quer dizer que tem que ter uma dor física, não, tá bom? Por exemplo, para a gente aqui não tem dor física, tá? Ela pode ser dores emocionais. Então, se você perguntar, cara, não... E ela pode também ser dores relacionadas a relacionamento. Né? As pessoas, meu pai não me apoia nesse projeto, meu marido, minha esposa não me apoia nesse projeto, enfim. Será que o seu avatar não tem esse tipo de dor relacionado aos relacionamentos das pessoas mais próximas? E às vezes até mais distantes do que estão ali, né, se relacionando com ele? Então, você vai sentar e você vai escrever pelo menos 10. E, cara, realmente se pergunte, cara, vamos pensar pessoalmente ali da pessoa, cara, será que dores meu avatar tem com relação a isso, profissional? Será que tem alguma dor física? Enfim, emocional e de dores de relacionamento, tá bom? O que é mais importante disso aqui? O que é mais importante deste momento que você chegou nessa aula? Mais importante, além de você colocar as dores, é este número aqui. É o número 10. Não é para parar na terceira dor.
é para parar na 10ª, pelo menos, tá? Pelo menos. Se eu fosse você, inclusive, eu iria mais. Faria um over delivery aí, se você é um bom aluno, uma boa aluna, eu iria para bem mais de 10. Mas, cara, 10, se você não fez nem 10, você não tá nem começando. Você só ensaiou a definição do seu avatar, tá bom? 10 dores. Depois a gente vai para aspirações. Quantas aspirações você vai definir? Isso mesmo, você acertou. 10 aspirações. Pelo menos. Hugo, se eu tiver mais de 10, parabéns. Quanto mais aspiração você tiver, melhor. Então, o que esse avatar quer para a vida dele? Né? Nem só de dor a gente vive, né? O ser humano também vive de aspiração. Então, aspiração no âmbito pessoal, profissional, físico, se for o caso, né? Profissional, se for o caso, emocional. Emocionais aqui. E aspirações com relação a relacionamento. Que aspirações esse avatar tem? Então agora é o momento de você sentar e definir quantas, pelo menos 10. De preferência muito mais de 10. Tá bom? Hugo, mas eu tô começando agora. Eu sei que eu tenho que definir meus dados demográficos, minhas dores, os dados demográficos do meu avatar, as dores do meu avatar, as aspirações do meu avatar. Mas eu estou começando agora, Hugo. Como é que eu faço? Como é que eu vou ter certeza que a dor é dor? Né? Existe um método muito eficiente para fazer isso. Qual que é o método? Primeiro, você vai isso aqui é um L. Alucinar. Uma palavra ainda que o Érico gosta muito de usar. Você vai alucinar, você vai especular, você está começando agora? Enfim, você escolheu um nicho, um subnicho, você viu lá os indicadores e tudo mais. Cara, nesse nicho, nesse subnicho, com esses indicadores, eu espero atrair esse tipo de pessoa. Você tem que ter pelo menos uma ideia de quais são as dores e as aspirações e os dados demográficos dessa pessoa. Primeira coisa que você vai fazer, você vai alucinar. Você vai especular. Olha, eu acho que a dor é essa, eu acredito, né? Eu acho que eu prefiro usar a palavra acredito. Eu acredito que a dor seja essa, que a aspiração seja essa. Depois você vai entrevistar. E aqui é entrevistar mesmo. Sai correndo atrás de pessoas que são o seu avatar. E conversa com elas. Cara, com relação a isso daqui, o que mais dói para você nesse tipo de processo? Você vai, como é que eu posso dizer? Diretamente ir lá e perguntar para a pessoa. O que você quer com relação a isso? Cara, o que são as suas aspirações? Você vai entrevistar e a pessoa vai começar a falar. Depois você vai observar. Porque o que acontece? Quando você alucinar e entrevistar, você já vai conseguir pegar um monte de coisas. E aí você vai avançar na jornada. E o que é avançar na jornada? É avançar, é começar, por exemplo, a produzir conteúdos, você vai fazer lançamentos, e nos passos para frente dessa jornada, né, até aprender a fazer o 6 em 7, muita coisa vai acontecer. Você vai ver o avatar interagindo com você muito. E aí você vai observar. Quando você estiver fazendo conteúdo, quando você estiver fazendo live, quando você fizer seu primeiro lançamento, que você fizer uma oferta para aquela pessoa, você vai observar, cara, o que eu achava que era dor é dor mesmo? A pessoa realmente tem aquela dor? Ou será que não tem alguma outra dor que eu nem imaginava? Mas na verdade é uma dor da pessoa, tá? E depois então, à medida que você avançar na sua jornada, você vai observar. Hugo, quando é que eu vou parar de observar o meu avatar? Nunca, nunca mais você vai parar de observar. O tempo inteiro você vai observar o seu avatar de agora para frente. Quando você começar a jornada, você começar a sua jornada de produção de conteúdo, criação de audiência, e dali para frente, lançamento, o tempo inteiro você vai observar. E você vai observar e eventualmente você vai revisitar o seu avatar. O tempo inteiro. Avatar não é um exercício que você define, que
que você faz uma vez e pronto, e acabou, e você nunca mais vai olhar para Avatar na vida, você só vai olhar para fazer conteúdo. Avatar é uma coisa que você revisita o tempo inteiro. E tem um caso clássico com a gente, por exemplo. Antigamente, quando a gente começou na Fórmula lá atrás, a gente achava, por exemplo, com relação à aspiração, que o nosso avatar era aquela pessoa que tinha o espírito livre e queria ser cidadão do mundo, não queria possuir nada, a pessoa ultra mega minimalista, a única coisa que eu possuo é meu espírito aventureiro e eu quero sair morando ao redor do mundo inteiro e viajando o mundo inteiro e conhecendo todas as cidades, todos os países do mundo. E aí, por exemplo, pensando nisso, né, tem até uma série que teve uma época que o Érico viajou o mundo, ele fazia vídeos de diferentes lugares do mundo e tudo mais. E cara, quando a gente foi parar e revisitar o nosso avatar, o que a gente descobriu? Que na verdade esse não é o nosso principal avatar. Não é que não existam pessoas que queiram isso lá, fazer na forma de lançamento. Mas o nosso principal avatar é aquela pessoa que queria ter uma família, que queria eventualmente viajar, mas cara, não é que eu não quero ter uma casa. Não, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha família e eu quero poder dar o melhor para minha família. Então, isso é uma coisa que a gente observou revisitando o nosso avatar. Caso clássico. Como é que a gente... E aí, uma vez que você sabe disso, você entende, cara, as aspirações, as dores são diferentes. Não quer dizer que pessoas que viajam o mundo não façam forma de lançamento. Tem muita gente que faz a forma e viaja o mundo. Inclusive, já conheci pessoas assim. O Érico já entrevistou pessoas assim. Mas esse não é o nosso principal avatar. Então, o tempo inteiro, você vai observar o seu avatar e vai revisitar. Sabe esse exercício de escrever dores, aspirações e dados demográficos? Você não vai fazer isso uma vez só, não. Você vai fazer isso o tempo inteiro, de tempos em tempos, vamos dizer assim. Toda vez que você tiver uma grande interação, um grande lançamento, vale a pena você voltar e revisitar o avatar e ver se o que você escreveu lá era aquilo mesmo. Quanto mais você fizer isso, adivinha só, mais você vai conhecer seu avatar. Quanto mais você conhecer seu avatar, mais eficiente vai ser a sua estratégia inteira de lançamento dali para frente. Seja de conteúdo, seja de copy de lançamento, enfim, seja de tudo que você vai fazer. Tá bom? Então é assim que você define seu avatar.